Comece o dia bem informado com a equipe de jornalismo da Verde Vale FM. No ar, Jornal Verde Vale. 6h31. Olá, muito bom dia para você. Manhã de sexta-feira, hoje, 20 de fevereiro do ano de 2026. Estamos começando pela Verde Vale FM, uma emissora do Sistema Verde Vale de Comunicação. Mais uma edição do Jornal Verde Vale. Aqui comigo, como sempre, na bancada da Liana Oliveira. Muito bom dia. Muito bom dia para você, Wesley. Um ótimo dia para você também que acompanha mais uma edição do Jornal Verde Vale. Agora em Mineiros faz 21 graus. A máxima prevista para essa sexta pode chegar até os 28 graus. Será um dia de sol com algumas nuvens. Chove rápido durante o dia e também à noite. Agora você confere os destaques das últimas 24 horas. Jornal Verde Vale. Presidente da FAEG, José Mário Schreiner, fala no Jornal Verde Vale sobre o fim da cobrança da taxa do agro em Goiás. MP Goiano e Secretaria de Saúde firmam parceria para reduzir ações judiciais sobre medicamentos em Goiás. Daniel Vilela mantém portas abertas para alianças e deixa definições para as convenções. Carnaval 2026 tem alta de 66% no número de mortes nas rodovias federais de Goiás. Detran Goiás leiloa quase 3.000 veículos no dia 27 de fevereiro. A apreensão de cocaína cresce mais de 9.000% durante a operação de carnaval em Goiás. Ministro do STF, Flávio Dino, proíbe novas leis e atos que criem penduricalhos fora do teto. Daqui a pouco, logo após o intervalo, você vai saber dos detalhes destas e outras notícias. A notícia em primeira mão. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. 6h32. Uma ótima manhã de sexta-feira para você. Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma edição do Jornal Verde Vale. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino, decidiu que é proibida a criação de novos pagamentos acima do teto constitucional. Em uma decisão proferida na manhã desta quinta-feira, Dino determinou que nenhuma lei nova, norma ou ato administrativo pode criar parcelas salariais ou indenizatórias que levem o servidor a ultrapassar o teto, salvo a lei nacional prevista na emenda constitucional 135/24. A medida ocorre no âmbito da suspensão dos chamados penduricalhos do serviço público nos três poderes. Dino citou declaração do presidente da Câmara, o deputado Hugo Mota, no qual o parlamentar defendeu a decisão do STF que suspendeu o pagamento de penduricalhos e afirmou que a medida foi feliz. Após defender a decisão proferida por ele em 5 de fevereiro, Dino, em nova determinação, vedou a criação de novas leis destinadas a garantir o pagamento desses penduricalhos. O ministro também afirmou na decisão que é proibido o reconhecimento de nova parcela relativa ao suposto direito pretérito, além daquelas já pagas até a data da primeira decisão. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária Anvisa aprovou novas indicações terapêuticas para a semaglutida, princípio ativo da Wegovy e da Ozempic. A atualização, publicada em 2 de fevereiro, amplia as possibilidades de tratamento em diferentes áreas da saúde, incluindo doenças cardiovasculares e renais. No mesmo parecer, a Anvisa também ampliou a indicação da Tezepelumab, comercializado pelo Tezspire, para o tratamento complementar em adultos com rinocite crônica grave com pólipos nasais. Com a decisão, o Wegovy, originalmente indicado para o tratamento da obesidade, passa a poder ser usado também para reduzir o risco de eventos cardiovasculares graves, como infarto e acidente vascular cerebral, em adultos com doença cardiovascular já estabelecida e que também apresentam obesidade ou sobrepeso. Estudos analisados pela agência indicaram redução significativa desses eventos quando o tratamento é associado à alimentação com menor teor calórico e prática regular de atividade física. No Brasil, doenças cardiovasculares seguem entre as principais causas de morte, com centenas de milhares de casos todos os anos. A Caixa Econômica Federal realizou nesse sábado o sorteio do concurso 2.974 da Mega Sena, com um prêmio de R$71.221.575. E as dezenas sorteadas foram 3, 10, 12, 19, 37 e 40. Nenhuma aposta acertou os 6 números, deixando o prêmio principal acumulado em 105 milhões de reais para o próximo sorteio, que acontece amanhã.
100 ganhadores do prêmio principal, 108 apostas acertaram a quina e levaram cada uma R$27.143. Outros 7.587 apostadores ficarão com R$636,88 por terem acertado a quadra. FPM, municípios partilham mais de R$2 bilhões nessa sexta-feira. Quem vai trazer os detalhes é Marquesan Araújo. Cerca de R$2 bilhões serão transferidos aos municípios brasileiros nesta sexta-feira, dia 20. O valor é referente à segunda parcela de fevereiro do Fundo de Participação dos Municípios, o FPM. O montante é mais de 50% maior do que o repassado no mesmo decêndio do ano passado, quando as prefeituras partilharam R$1,3 bilhão. Segundo o especialista em orçamento público, César Lima, como se trata de um repasse de meio de mês, é natural que o valor seja menor do que o dos demais decêndios. Contudo, ele considera que o avanço em relação ao mesmo período do ano anterior indica que o FPM mantém uma trajetória de crescimento. Para evitar autuações, todos os gastos, o seu motivo, a sua negociação, sua contratação, pagamento, etc., tudo deverá ser documentado e arquivado pelo prazo mínimo de 5 anos, a fim de comprovar, em caso de questionamentos fiscais, a pertinência desses gastos com as atividades e os interesses da empresa que efetuou o pagamento. Entre os estados, São Paulo é o que recebe o maior volume de recursos neste decêndio, cerca de R$250 milhões. No estado, destacam-se municípios como Bragança Paulista, Carapicuíba e Cotia, todos com repasses superiores a R$1 milhão. Até o último dia 18 de fevereiro, apenas 2 municípios estavam impedidos de receber recursos do FPM: Nova Lima, em Minas Gerais, e Nova Araçá, no Rio Grande do Sul. Os bloqueios são temporários. Após a regularização das pendências, os repasses são retomados, garantindo recursos essenciais para áreas como saúde, educação, infraestrutura e pagamento de pessoal. Os recursos do FPM são formados por parcelas arrecadadas pela União por meio do Imposto de Renda e do Imposto sobre Produtos Industrializados. Os coeficientes de participação de cada município são definidos pelo Tribunal de Contas da União, com base principalmente no número de habitantes. Reportagem Marquesan Araújo. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. 6h38. O Ministério Público de Goiás e a Secretaria de Estado da Saúde do Estado assinaram um termo de cooperação com o objetivo de aproximar a assistência farmacêutica no Estado e diminuir a judicialização relacionada ao fornecimento de medicamentos pelo Sistema Único de Saúde, o SUS. O acordo terá validade de 5 anos. A iniciativa prevê uma cooperação técnica entre as instituições para ampliar o acesso da população goiana a medicamentos, fortalecer políticas públicas de saúde e tornar a gestão mais eficiente, especialmente em demandas que hoje acabam nos tribunais. Entre as ações programadas está a atuação conjunta da área da saúde do Centro de Apoio Operacional do MP Goiano, com unidades estratégicas na Secretaria, como o Centro Estadual de Medicações de Alto Custo Juarez Barbosa, a Gerência de Assistência Farmacêutica e a Comissão Estadual de Incorporação de Tecnologias em Saúde. O trabalho incluirá projetos voltados à melhoria dos fluxos de atendimento, análise técnica para possível inclusão de novos medicamentos na lista estadual e maior transparência nos processos de avaliação. O MP Goiano também se comprometeu a articular com promotores de justiça, Defensoria Pública e Poder Judiciário a padronização dos pedidos de fornecimento de medicamentos. O vice-governador Daniel Vilela falou sobre as articulações visando alianças para a eleição de 2026, durante a reabertura dos trabalhos na Assembleia nesta quarta-feira. Ele disse que está conversando com os partidos, repetiu as portas abertas e que ninguém vai ser chamado a decidir agora, cada sigla com seu tempo no entendimento dele. Na entrevista coletiva foi indagado sobre o PL. Daniel tratou o partido como um possível aliado que ainda precisa se resolver internamente e evitou qualquer gesto de cobrança. A articulação segue em dobradinha com Caiado em agenda com deputados, prefeitos e presidentes de partido. A preocupação é segurar a base e não fechar a porta para quem pode vir depois. Também tem o cenário de desincompatibilização. Quando assumir o governo, precisa estar com a sustentação política alinhada. Sobre alianças formais, disse que ficarão para o calendário das convenções. Até lá, conversa de bastidor e nenhum movimento que trave composição. Assim, ele evita tensionar o ambiente e colocar pressão no PL de Wilder Moraes.
E o Carnaval 2026 terminou com um aumento de 66% no número de mortes em rodovias federais que cortam Goiás, isso segundo a Polícia Rodoviária Federal. Ao todo, 5 pessoas perderam a vida durante o feriado, o maior número dos últimos 2 anos. Esse quantitativo, no entanto, não considera o registro da jurisdição do Distrito Federal, que contabilizou outros 5 óbitos em um único acidente da BR-020, em Formosa. Se esse dado for levado em consideração, a alta é de 233%. Além do aumento dos óbitos, a corporação constatou alta no número de acidentes, que saltou de 28 no ano passado para 44 este ano. O levantamento mostra que este ano teve o cenário mais letal recente, com 5 mortes. Já em 2025, a Polícia Rodoviária Federal registrou 3 óbitos durante o feriado, número que representa um aumento de 300% em relação a 2024, quando nenhuma pessoa morreu em acidentes nas rodovias federais monitoradas. Naquele ano, todos os óbitos ocorreram na BR-153, em trechos que passam por Aparecida de Goiânia, Uruaçu e Jataí. O governo de Goiás recebe selo ouro por excelência em políticas de alfabetização. Quem vai trazer os detalhes é a Leandra Matos. A Secretaria de Estado da Educação e 193 municípios goianos foram reconhecidos nacionalmente com a comenda do selo ouro na premiação do selo educacional nacional. A condecoração destaca o desempenho goiano na alfabetização, com o estado atingindo 123 pontos e superando a meta de 2024. O resultado é fruto de políticas públicas integradas entre o governo estadual e as gestões municipais. O reconhecimento integra o Selo Nacional de Compromisso com a Alfabetização, iniciativa do Ministério da Educação, lançada em setembro de 2024. De acordo com os critérios do programa, Goiás se destacou pelo cumprimento de um conjunto amplo de ações alfabetizadoras, entre elas a promoção e distribuição de materiais complementares impressos para estudantes do 1º e 2º anos das redes públicas municipais e o desenvolvimento de programas de bolsas destinados a ampliar a capacidade institucional de estados e municípios na implementação de políticas de alfabetização. Outro ponto relevante foi o apoio à educação de povos indígenas, quilombolas e comunidades do campo, assegurando que as políticas de alfabetização alcancem todas as comunidades. De Goiânia, Leandra Matos, da Agência Cora de Notícias. Jornal Verde Vale. Esportes. 6h43. A Confederação Brasileira de Futebol, a CBF, já definiu o cronograma completo da seleção brasileira masculina rumo à Copa do Mundo deste ano, que será disputada nos Estados Unidos, Canadá e México. Faltando 112 dias para o início do torneio, com a estreia marcada para o dia 13 de junho contra o Marrocos, em Nova Jersey, a entidade definiu as datas de convocações, o período de preparação, os amistosos e a viagem da delegação. Sob o comando do técnico Carlo Ancelotti, o Brasil terá 4 amistosos preparatórios antes do Mundial, misturando confrontos nos Estados Unidos e uma despedida em solo brasileiro. Os 2 primeiros, contra França e Croácia, já estavam confirmados desde o final de 2025. Recentemente, a CBF, o último amistoso antes da Copa, no Egito, em Cleveland. Ainda falta a definição do jogo de despedida do Brasil antes da Copa do Mundo. A expectativa é que seja contra o Panamá, que também está classificado para o Mundial no Maracanã, no Rio de Janeiro. Entretanto, ainda não há confirmação oficial. O Santos levou um novo transfer ban da FIFA nessa quinta-feira. A punição no Clube Paulista já aparece no site oficial da entidade. O clube está impedido de contratar novos atletas devido à dívida com o Arouca, de Portugal, pela transferência do zagueiro João Basso. Devido ao novo transfer ban, o Santos não conseguiu registrar o volante Christian Oliva, além de não poder inscrever nenhum outro jogador recém-contratado a partir desta última quinta-feira. A Corte Arbitral do Esporte confirmou a condenação do clube na FIFA ainda em janeiro e deu 45 dias para o Peixe quitar a dívida com o Arouca. O valor em aberto é equivalente a 2.600.000 euros, aproximadamente 16 milhões de reais. Jornal Verde Vale. Agronegócios. A quinta-feira se encerrou com os preços internacionais do milho futuro registrando movimentações muito próximas da estabilidade na Bolsa de Chicago. O Outlook Forum do Departamento de Agricultura americano começou ontem em Arlington, na Virgínia, e trouxe os primeiros dados de possível áreas plantadas com soja, milho e trigo na safra 26-27 dos Estados Unidos. As indicações são de redução na área de milho projetada em 38,04 milhões de hectares, menor do que a safra anterior, que foi
foi de 39,98 milhões de hectares. Esse número veio em linha com o esperado pelo mercado. Os números vieram como já esperado pelo mercado, que torna o impacto deles nos preços mais limitados nessa quinta-feira. Foi o que explicou Eduardo Saracécio, analista de mercado da Grifato Consultoria. O analista de mercado também da Brandalize Consult, Vlamir Brandalize, destacou que os números dentro do esperado pelo mercado e aponta a tendência positiva para as cotações da Bolsa Americana olhando para frente. Na Bolsa Brasileira, as movimentações de preços futuros do milho foram no campo negativo ao longo do pregão dessa quinta-feira. Segundo o Vlamir Brandalize, as quedas da Bolsa Brasileira refletiram recuos registrando na Bolsa de Chicago e no câmbio, com o dólar caindo ante ao real nessa quinta-feira. No mercado físico brasileiro, o preço da saca de milho registrou poucas alterações nesse penúltimo dia da semana. O levantamento realizado pela equipe do Notícias Agrícolas identificou desvalorização somente em Sorriso, no Mato Grosso, e valorizações em Itapetininga e Campinas, São Paulo. A notícia em primeira mão. Jornal Verde Vale. Verde Vale. 6h46. Lá na H5 Auto Center você encontra de tudo para o seu veículo: pneus multimarcas, manutenção e suspensão, direção, freios e muito mais. Óticas Carol, lentes a partir de R$ 59,90, fabricação própria e a entrega mais rápida de Mineiros e região. Na Casa das Iscas, você encontra de tudo para artigos de pesca e caça, também documentação para a legalização da sua arma e manutenção de carabinas de pressão. Pensando em fazer um seguro para o seu veículo, para sua residência? Então fale com a Convida Corretora de Seguros, é o 996761122. JR Montagens fica ali na Rua 78, próximo ao secador da Comiva. Se o seu gás acabar aí na sua casa, você já sabe, ligue no Gás Rocha Farias, 3661-2002. Agora, na Verde Vale, os comentários de Alexandre Garcia. Bom dia. Pois é, gente, na Inglaterra, o irmão do rei foi preso, o Andrew Mountbatten de Windsor. Ele não é mais príncipe. Ele abriu mão de todos os compromissos, caiu fora. Está com 66 anos. Eu lembro dele quando eu cobri a Guerra das Malvinas, ou Falkland. Em 1982, ele atuou na guerra como piloto de helicóptero. Tinha 22 anos. E vejam só, não me saiu da cabeça uma charge do Clarim, que é um tabloide de Buenos Aires. O Clarim publicou duas solteironas na sacada, uma gritando para a outra na sacada do outro apartamento. Vizinha, ficou sabendo, vem um príncipe aí. Foi uma bela charge, né, na guerra. E o príncipe participou da guerra, foi muito elogiado por bravura. Depois casou com a Sarah Ferguson, e aquela toda sardentinha ruiva, né? Tiveram 2 filhos, se não me engano. E aí se meteu com o Vorcário de lá. Se deu mal, né? Porque houve uma denúncia nos anos em que ele era príncipe, portanto encarava a realeza, lá por 2005, por aí, de uma menor de idade que depois se matou, né? Já estava envolvido com o Epstein. E agora, por causa dessa denúncia, foi preso, fizeram busca e apreensão, ele foi solto de novo. Mas vejam só, não importa que seja irmão do rei, né? Não importa. Aqui, o irmão de Lula, o Frei Chico, sindicalista, os governistas blindaram o Frei Chico, que não é Frei, né? É só apelido, para depor, porque ele é da diretoria de um dos sindicatos que está enterrado, envolvido nos desvios dos aposentados e pensionistas da Previdência, né? Pegando o dinheiro dos velhinhos. Assim como os governistas bloquearam a convocação na mesma CPI de outro que está citado lá, recebendo dinheiro do careca do INSS, muito dinheiro, 300 mil, se não me engano, o filho do Lula, o Lulinha, Fábio, né? Está na Espanha, ninguém tirou o passaporte dele, nada, né? Aqui no Brasil é diferente. Ser amigo do rei vale bastante, né? Bom, um outro assunto que aqui no Brasil acontece, né? Sabem Marco Aurélio, né? Buzzi, acho que é Marco Aurélio o nome dele.
ministro lá do Superior Tribunal de Justiça. Ele, imaginem só que ele ficou sabendo que havia denúncia e tomou providências lá no gabinete dele. É um gabinete com muito livro, né? E eu fiquei sabendo agora, por um funcionário de lá, do gabinete, que ele, na véspera, deu ordem para fazer uma limpeza nos computadores, em todos os registros digitais, uma faxina, ou seja, deletar tudo que estava lá. Né? Esse Marco Buzzi, né? Ele sabia da denúncia e certamente sabia que estava guardando coisas que o comprometiam, senão não apagaria, né? Eu estou falando nisso porque, porque me contaram essa história e outra porque o Estadão publicou até uma caricatura da presidente do Me Too Brasil, que é uma ONG que defende mulheres que sofrem agressões sexuais, dizendo que é preciso fazer uma campanha para impedir que ele seja premiado com uma aposentadoria. Ou seja, ganha o que ele já vinha ganhando, ganha a mesma coisa e não precisa mais trabalhar como punição. Enfim, está na Corregedoria, está no Conselho Nacional de Justiça, está até no Supremo. E é mais um dado aí que se mandou apagar. É porque estava alguma coisa comprometendo ele. De Brasília, Alexandre Garcia. Você ouviu os comentários de Alexandre Garcia. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. 6h58, já de volta com o segundo bloco do Jornal Verde Vale. O presidente Lula e o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, devem discutir a questão dos minerais críticos e terras raras durante o encontro de ambos, previsto para o mês de março. Segundo auxiliares do chefe do Palácio do Planalto, não deve haver tempo hábil para que um acordo sobre o tema seja firmado até a reunião. Também não há expectativa de que o encontro resulte em um pacto formal, inclusive porque o Brasil ainda não possui uma política definida para o setor. A avaliação de assessores de Lula é de que o encontro pode servir para abrir caminho ao aprofundamento das discussões sobre a exploração desses minerais. O governo americano classificou na semana passada o Brasil como um parceiro promissor no campo dos minerais críticos em resposta a um questionamento. O secretário também indicou que os Estados Unidos estão abertos para realizar o processamento de minerais críticos em solo brasileiro. O presidente Lula defende que o processamento desses minerais seja feito em território nacional, de modo que o Brasil produza bens com maior valor agregado, gerando mais empregos e riqueza. E o governo brasileiro iniciou nesta semana tratativas com a Índia para ampliar a cooperação na produção de vacinas, medicamentos e outros insumos estratégicos para o Sistema Único de Saúde, o SUS. A agenda faz parte da missão oficial realizada entre os dias 18 e 21 de fevereiro em Nova Delhi, capital da Índia, e reúne representantes de diferentes áreas, incluindo a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. A comitiva brasileira tem como objetivo fortalecer a parceria bilateral na área da saúde com foco na transferência de tecnologia, na ampliação da capacidade produtiva e no intercâmbio regulatório. A Índia ocupa posição de destaque nas cadeias globais de insumos farmacêuticos ativos, componentes essenciais para a fabricação de medicamentos. O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, também integra a comitiva e manifestou interesse em estruturar parcerias entre instituições públicas e empresas dos dois países. A intenção é ampliar a produção de medicamentos oncológicos e de tratamentos voltados a doenças tropicais, além de fortalecer a inovação tecnológica no setor. Pontualmente 7h. Projeto que quebra a patente do Monjaro ganha regime de urgência na Câmara Federal. Quem traz detalhe dessa tramitação da matéria na Casa Legislativa é Henrique Fregonassi. A Câmara dos Deputados pode estar próxima de quebrar as patentes do Monjaro e do Zepbound, duas das mais populares marcas de medicamentos feitos à base da tirzepatida, chamadas de canetas emagrecedoras. Os dois medicamentos são usados no tratamento da obesidade, das doenças crônicas decorrentes do sobrepeso e do diabetes mellitus tipo 2. Apresentado pelo deputado Mário Heringer, do PDT de Minas Gerais, o projeto de lei 68 de 26, que declara os medicamentos como de interesse público e, portanto, passíveis de ter suas patentes quebradas, ganhou regime de urgência na Casa, o que permite que seja votado diretamente no plenário sem passar pelas comissões permanentes. O texto altera a Lei 9.279 de 96, que trata de propriedade industrial e permite a quebra de patentes
patentes em casos de emergência ou interesse público. A partir da declaração do interesse, o governo pode autorizar a fabricação do produto por outra empresa, mediante pagamento ao titular da patente. O valor pago ao laboratório é de 1,5% do preço original do produto. O deputado autor do texto, Mário Heringer, que é médico, argumenta que as medicações podem prevenir casos graves de doenças que têm impacto na saúde pública e que elas têm preços proibitivos para a maioria da população. Uma única dose do Monjaro pode custar mais de R$1.000. O parlamentar defende que as despesas do governo com a quebra de patente seriam menos onerosas do que os gastos com tratamentos para doenças decorrentes da obesidade. Com informações da Agência Câmara de Notícias, reportagem Henrique Fregonassi. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. 7h02. O Departamento Estadual de Trânsito de Goiás vai leiloar 2.871 veículos automotores entre recuperáveis e sucatas aproveitáveis no dia 27 de fevereiro, a partir das 9 da manhã. Serão ofertados carros, motos e outros veículos que podem voltar a circular, além de sucatas destinadas ao desmonte para reaproveitamento de peças, segundo o órgão. Pessoas físicas e jurídicas poderão disputar os veículos recuperáveis. Já as sucatas aproveitáveis são destinadas exclusivamente a empresas com CNPJ ativo, que atuem na desmontagem e comércio de peças usadas e estejam devidamente cadastradas na forma da lei. Ainda não há valores de lances, segundo o site do leilão. O certame será conduzido pela empresa Promomarket Proopção de Eventos e Logística Limitada, por meio de leiloeiros oficiais credenciados. A visitação ocorrerá de 23 a 26 de fevereiro, das 8h30 às 11h30 da manhã e das 14 às 17 horas. Os veículos que vão a leilão são automotores removidos e apreendidos em fiscalizações, que estão recolhidos há mais de 60 dias nos pátios do estado, conforme regra do Conselho Nacional de Trânsito. De acordo com o presidente do Detran, delegado Valdir, o proprietário pode reaver o veículo antes da realização do leilão, desde que quite todos os débitos e regularize as pendências legais. A operação de carnaval realizada entre os dias 13 e 18 de fevereiro resultou em um aumento superior a 9.000% na apreensão de cocaína nas rodovias que cortam Goiás. O balanço divulgado pela Polícia Rodoviária Federal nesta quinta-feira aponta que em 2026 foram retirados de circulação 5 quilos 136 gramas da droga, contra apenas 55 gramas apreendidas no carnaval do ano passado. De acordo com a corporação, o resultado é atribuído ao reforço no policiamento orientado por inteligência, com foco em abordagens estratégicas e fiscalização mais rigorosa em corredores considerados rotas do crime organizado, especialmente na BR-153. A maior apreensão aconteceu logo no início da operação, no dia 13 de fevereiro, no município de Uruaçu, quando policiais rodoviários federais encontraram 4 quilos de pasta base de cocaína escondidos em um ônibus de viagem que seguia pela BR-153. A droga representou a maior parte do volume total apreendido durante todo o período. IPASGO facilita o agendamento de consultas. Quem vai falar sobre essa novidade é a Ágata Couto. O IPASGO Saúde lançou uma nova funcionalidade em seu aplicativo oficial, que passa a centralizar o agendamento de consultas na rede credenciada. O objetivo é tornar o acesso aos serviços de saúde mais prático e intuitivo para os beneficiários. A ferramenta, chamada Agende na Rede Credenciada, reúne em um único ambiente diferentes formas de marcação de consultas. Entre as modalidades disponíveis está a telemedicina, que pode ser agendada diretamente pelo aplicativo, permitindo consultas à distância. O ambiente digital integra o IPASGO Clínicas Digital, disponível atualmente nas unidades de Jataí, Rio Verde e Posse, com previsão de expansão para outros municípios. Esse modelo funciona de forma híbrida. O beneficiário agenda pelo aplicativo, comparece à unidade, realiza a triagem com a equipe de saúde e faz a consulta por telemedicina com suporte presencial no local. Além das consultas à distância, o beneficiário também pode utilizar a ferramenta para marcar atendimentos presenciais. Ao acessar o aplicativo, o beneficiário pode pesquisar pelo nome do profissional, especialidade e município. De Goiânia, Ágata Couto, da agência Cora de Notícias. Jornal Verde Vale. Esportes. Em
partida atrasada válida pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro, Atlético Paranaense e Corinthians se enfrentaram nesta quinta-feira. No duelo realizado na Arena da Baixada, o Timão venceu por 1-0 com gol marcado por Rodrigo Garro durante o primeiro tempo. Com esse resultado, o Corinthians pulou para a quinta colocação da Série A do Brasileirão, com 6 pontos conquistados. O Atlético Paranaense possui a mesma pontuação do Timão, mas está na 6ª posição, por conta do número de saldo de gols. Ambos os clubes voltam a entrar em campo por compromissos dos campeonatos locais. Pela semifinal do Paranaense, o Atlético recebe o Londrina no domingo às 16 horas. No mesmo dia, o Corinthians visita a Portuguesa pelas quartas de final do Paulistão. A bola rola às 21h30 no Canindé. Atuando pela primeira vez sem centroavante no ano, o Flamengo jogou mal e saiu atrás na final da Recopa Sul-Americana. Nessa quinta-feira, no estádio Nestor Dias Pérez, em Buenos Aires, capital da Argentina, o rubro-negro perdeu por 1-0 para o Lanús, com gol de Castilho, que teve também 2 gols anulados, confirmados pela tecnologia de impedimento semiautomático. Dessa forma, no jogo de volta, o Flamengo terá de superar a derrota para sair campeão. Com a desvantagem mínima, o rubro-negro precisa vencer por 1 gol de diferença para levar para a prorrogação. Caso vença por 2 gols, em jogo que ocorre na próxima quinta-feira, no Maracanã, leva o seu segundo título na história da competição. O Lanús, que busca a primeira conquista, aliás, jogará pelo empate. E a Confederação Brasileira de Futebol, a CBF, voltou a se posicionar sobre o caso de racismo sofrido por Vini Júnior no último domingo na partida contra o Benfica. A entidade pediu rigor da FIFA e UEFA na punição dos envolvidos no novo caso de racismo cometido contra em cartas enviadas às entidades nessa quinta-feira. No documento assinado pelo presidente Sami Chaldi, a CBF reforçou que espera o monitoramento da FIFA sobre o caso e que a UEFA adote todas as medidas necessárias para identificar e punir os culpados pelas injúrias raciais. Antes desse novo posicionamento, a CBF já havia prestado solidariedade ao jogador. A entidade tratou o ato como inaceitável e criminoso, além de elogiar a postura do atacante em acionar o protocolo durante a partida da Champions League. Jornal Verde Vale. Agronegócios. 7h08. A exportação de soja do Brasil pela média diária em fevereiro somou 269.300 toneladas por dia útil até a segunda semana do mês. Isso conforme dados publicados nesta quinta-feira pela Secretaria de Comércio Exterior. O número está 16,2% abaixo da média diária verificada no mês completo do ano passado. A média diária no acumulado do mês aumentou em relação à primeira semana de fevereiro, que somou 236,7 mil toneladas por dia útil. O Brasil está no meio dos trabalhos de colheita de uma safra que deve ser recorde. A expectativa da Associação Nacional dos Exportadores de Cereais, a ANEC, é de que o maior exportador mundial da oleaginosa registra o melhor mês de fevereiro da sua história na exportação de soja, segundo previsão divulgado na véspera, apesar de uma leve redução na projeção semanal. Os números da ANEC podem variar em relação aos dados oficiais. O volume contabilizado pela ANEC algumas vezes difere dos números do governo por considerar os embarques efetivados, além da programação dos navios para as projeções. No caso da Sexex, o órgão se baseia nos documentos de exportação que nem sempre são disponibilizados para o registro do governo na velocidade dos embarques. 7h09. O governador Ronaldo Caiado anunciou o fim da taxa do agro no encerramento do discurso de abertura do ano legislativo na Assembleia Legislativa nessa última quarta-feira, dia 18. E quem vai falar sobre essa medida agora no Jornal Verde Vale é o presidente da FAEG, José Mário Schreiner. Sem dúvida nenhuma, uma decisão muito importante que foi tomada, haja visto que eu estive pessoalmente com o governador várias vezes, mostrando a ele a preocupação principalmente do momento que nós estamos vivendo. Para o ouvinte ter uma ideia, o custo de produção hoje da soja está em 55 sacos por hectare, sem o arrendamento. Se nós formos considerar com arrendamento, isso vai para 70 sacas, 75 sacas, acima da média que o Estado colhe. A Expedição Safra nos mostrou que esse ano é esperada aí uma produtividade em torno de 66, 67 sacos por hectare. Então, um momento muito delicado, né? E sem dúvida nenhuma, essa decisão dá um fôlego ao produtor rural. As pessoas me perguntam, o que significa isso? Isso significa praticamente R$2 o saco. A saca de soja que hoje está em R$107, R$109, e com uma tendência agora com a retomada da colheita, com o tempo melhorando, sem dúvida nenhuma, com uma oferta maior, a tendência é cair
cair, né? Então, sem dúvida nenhuma, e vendo também, percorrendo o estado todo, vimos com muita preocupação a questão climática prejudicando a colheita de uma certa forma, agora voltando à normalidade, mas já com atraso lá atrás, no início da semeadura do plantio, também com atraso das chuvas, o atraso da semeadura, agora o atraso também na safrinha. Então, é um cenário muito preocupante que nos mostra. O Banco do Brasil nos mostrou também os níveis de renegociação que já foram feitos com o endividamento rural crescente no dia a dia, uma falta de uma política agrícola justa, com seguro. Enfim, é uma medida que vem de encontro aos produtores rurais. Às vezes as pessoas perguntam, mas isso significa muito? Sim, são 800 milhões de reais que deixarão de ser recolhidos através do Funderífera, da taxa do agro, e ficarão de posse dos produtores rurais, que poderão ali liquidar os seus compromissos, ou mesmo poder investir um pouquinho mais em tecnologia. Então eu quero aqui, para finalizar, parabenizar o governador Ronaldo Caiado por ter acatado a sugestão da FAEG e a nossa sugestão. Deixo um abraço a todos os amigos ouvintes. 7h12. Se você está pensando em fazer um seguro para o seu veículo, então dá uma passada lá na Convida Corretora de Seguros. Ligue e faça o seu orçamento, 996761122. JR Montagens, especializada em serviços de torno, fresa, soldas, corte e dobra de chapa, balanceamento digital de cardãs, rotores, hélices de secadores de grãos e muito mais. Na Casa das Iscas você encontra manutenção de molinetes, carretilhas e armas de fogo, também autorizada em vendas de armas e munições pela Polícia Federal e pelo Exército Brasileiro. A Óticas Carol você encontra armações a partir de R$ 79,90. H5 Auto Center fica lá na Avenida Antônio Carlos Paniago. Se o seu gás acabar aí na sua casa, você já sabe, né? Liga no Gás Rocha Farias, é o 3661-2002. 7h13, último intervalo do Jornal Verde Vale desta sexta-feira, 20 de fevereiro. No próximo bloco, espaço para as nossas notícias locais, as informações das últimas 24 horas no âmbito da Polícia Militar e Civil e também do Corpo de Bombeiros. E claro, a sua participação no nosso quadro A Voz do Cidadão. Já está liberado para você o nosso WhatsApp 996236881 996236881, canal direto conosco aqui durante o programa. Mande aí a sua reclamação, a sua sugestão, o que está acontecendo aí no seu setor, no seu bairro, na sua rua, para que nós possamos levar ao conhecimento das autoridades competentes e os problemas sejam solucionados. Está liberado para você. Já já a gente volta logo após o intervalo, não saia daí. Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. 7h22, já de volta com o Jornal Verde Vale desta sexta-feira, 20 de fevereiro, aqui pela Verde Vale FM, uma emissora do Sistema Verde Vale de Comunicação. Olha, o governo do presidente Lula prepara um decreto para regulamentar as salvaguardas previstas em acordos comerciais firmados pelo Brasil. A medida abrangerá tanto pactos já em vigor quanto futuros, como o acordo entre o Mercosul e a União Europeia, atualmente em análise no Congresso Nacional. A informação foi antecipada pelo presidente em exercício e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, nesta quinta-feira. Alckmin participou da abertura da 35ª Festa Nacional da Uva e Feira Agroindustrial em Caxias do Sul. Segundo o Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, a proposta estabelece uma regulamentação horizontal destinada a ampliar a transparência, previsibilidade e segurança jurídica nos procedimentos de aplicação de salvaguardas bilaterais, beneficiando potenciais usuários do mecanismo, como os segmentos da indústria e do agronegócio. O Tribunal Superior Eleitoral pautou para o dia 10 de março a retomada do julgamento envolvendo a Fundação Centro Estadual de Estatísticas, Pesquisas e Formação de Servidores Públicos do Rio de Janeiro. Caso fique comprovado que a estrutura foi usada de forma irregular em ano eleitoral pelo governo estadual, o caso pode levar à cassação do mandato do governador Cláudio Castro. A ação apura se a fundação foi utilizada indevidamente durante as eleições de 2022 após indícios de contratações em massa sem concurso público
público e pagamentos fora dos padrões administrativos feitos em dinheiro vivo por meio de saques em agências do Banco Bradesco. Segundo a acusação do Ministério Público Eleitoral, recursos do governo estadual teriam sido direcionados por meio do CEPERJ com finalidade eleitoral, o que teria desequilibrado o pleito que resultou na reeleição de Castro. A suspeita é de uso da máquina pública para beneficiar aliados políticos. MEC publica autorização de cursos superiores em 23 cidades brasileiras. Os detalhes quem nos traz é Júlia Borges. O Ministério da Educação publicou no dia 11 de fevereiro a portaria número 47, que autoriza o funcionamento de novos cursos superiores em diversas cidades brasileiras. A medida foi oficializada pela Secretaria de Regulação e Supervisão da Educação Superior e já está em vigor. Ao todo, foram autorizados cursos de bacharelado, licenciatura e tecnológicos que poderão ser ofertados exclusivamente nos endereços informados no ato publicado no Diário Oficial da União. As instituições contempladas deverão, posteriormente, protocolar o pedido de reconhecimento dos cursos, conforme determina a legislação vigente. A autorização alcança faculdades em municípios de diferentes regiões do país, incluindo cidades do Rio Grande do Sul, Paraná, São Paulo, Minas Gerais, Espírito Santo, Maranhão, Pará, Acre, Rio Grande do Norte, Paraíba, Bahia e Santa Catarina. Entre os cursos autorizados estão Direito, Enfermagem, Psicologia, Pedagogia, Educação Física, Fisioterapia, Odontologia, Administração, Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Processos Gerenciais e Gestão Hospitalar, entre outros. A medida amplia a oferta de vagas no ensino superior e reforça a expansão da educação em diferentes regiões do Brasil. A lista completa das instituições, cursos e municípios pode ser encontrada na portaria número 47, publicada no Diário Oficial da União. Reportagem, Júlia Borges. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. 7h26. O síndico Kleber Rosa mandou apagar imagens das câmeras do condomínio onde morava no dia em que a corretora Daiane Alves desapareceu, segundo investigação da Polícia Civil. A informação foi confirmada pelo delegado André Barbosa do Grupo de Investigações de Homicídios de Caldas Novas, que apura o caso em Caldas Novas. De acordo com o investigador, o prédio possui 10 câmeras com gravação em DVR e por um cartão de memória posicionado do ponto onde a vítima foi abordada. O técnico responsável relatou à polícia que foi procurado pelo síndico e recebeu apenas a ordem para apagar as gravações de 7 equipamentos referentes ao dia 17 de dezembro sem explicações. E afirmou que não suspeitou de nada porque o desaparecimento ainda não havia sido divulgado. Apesar da tentativa de apagar os rastros digitais no condomínio, o cerco contra Kleber Rosa se fechou após a localização da ossada de Daiane Alves, 42 dias depois do crime. Os restos mortais foram encontrados em uma área de mata fechada às margens da GO 213, a cerca de 15 quilômetros do centro de Caldas Novas. O local, segundo a perícia, foi estrategicamente escolhido para dificultar o encontro do cadáver e o avanço das investigações. A cidade de Goiás prepara o que pode ser o maior carnaval de sua história em 2027, ano em que o município celebra 300 anos de fundação. A informação foi confirmada pelo prefeito Aderson Gouveia, que afirma que o evento deve marcar o tricentenário com uma programação ampliada e voltada também ao fortalecimento econômico da cidade. A proposta, segundo o gestor, é resultado de um planejamento iniciado há mais de 2 anos pela administração municipal. O projeto começou a ser estruturado em 2025 com o tema Rio Vermelho Vem Sambar com a gente, que destacou a história dos primeiros bandeirantes que se estabeleceram às margens do Rio Vermelho. Para 2027, a proposta é ampliar a narrativa, integrar passado, presente e futuro. De acordo com o prefeito, uma comissão interna já foi criada para organizar as ações do tricentenário, com o objetivo de promover não apenas uma comemoração simbólica, mas também impulsionar a economia e atrair um público ainda maior. 7h28, indústria goiana encerra 2025 com o 4º maior crescimento do país. A boa notícia econômica, quem nos traz é Marcelo Tavares. Dados do IBGE mostram que a indústria de Goiás encerrou o ano de 2025 com crescimento de 2,4%, desempenho que colocou o estado na 4ª posição entre as unidades da federação com maior expansão da produção industrial.
O resultado goiano ficou acima da média nacional, que registrou avanço de 0,6% no acumulado de 2025. Além do desempenho relativo favorável, os dados indicam uma trajetória estável de crescimento, uma vez que o avanço da indústria em Goiás foi de 2,4%, tanto no acumulado do ano quanto no acumulado em 12 meses. Entre os segmentos que mais contribuíram para o crescimento em 2025 estão os produtos alimentícios, além de áreas de maior valor agregado, como a fabricação de máquinas e equipamentos. Outros segmentos industriais também impulsionaram o resultado anual, evidenciando a diversificação da estrutura produtiva do Estado, como a fabricação de produtos químicos, a confecção de artigos do vestuário e acessórios, a fabricação de produtos farmoquímicos e farmacêuticos e a fabricação de veículos automotores, reboques e carrocerias. De Goiânia, Marcelo Tavares, da Agência Cora. Jornal Verde Vale. Esportes. Estão definidos os 44 jogos da segunda fase da Copa do Brasil, que vão envolver clubes de todos os estados brasileiros. Os dois últimos classificados, Primavera de Mato Grosso e Velo Clube, foram conhecidos na noite dessa quinta-feira, após eliminarem respectivamente o Bragantino do Pará e Vasco do Acre. Nessa fase entram na competição 74 equipes que se juntam aos 14 que já avançaram na primeira fase. Vários clubes da Série B vão estrear. Os duelos ocorrerão em jogos únicos já definidos em sorteio. A bola rola já na próxima terça-feira, dia 24, com 5 partidas. Os times da Série A entram no torneio apenas na quinta fase em abril. A renovação de Carlo Ancelotti com a seleção brasileira está encaminhada e o próprio treinador verbalizou o desejo de estender o seu vínculo em entrevista ao ex-jogador Valdano. O papo técnico com o ídolo do Real Madrid só vai ao ar na íntegra nesta sexta-feira, mas uma prévia do conteúdo mostra Ancelotti indicando a renovação por mais 4 anos. CBF e Carlo Ancelotti já tem um acordo para a renovação do contrato do treinador até a Copa de 2030. As conversas para a continuidade do trabalho tiveram início em outubro e avançaram na reta final do ano, com o aval de Carleto para os termos indicados pela Confederação Brasileira de Futebol. Ancelotti já tem o maior salário entre técnicos de seleções no mundo, cerca de 10 milhões de euros por ano, 63 milhões e 400 mil reais. E a extensão se dará por condições similares com ajustes em bonificações por conquistas. O contrato atual prevê ainda um bônus de 5 milhões de euros, algo em torno de 31 milhões e 700 mil reais, caso o Brasil conquiste o Hexa na Copa 2026. Jornal Verde Vale. Agronegócios. A forte restrição na oferta de gado deve levar os Estados Unidos a um novo aumento nas importações da carne bovina neste ano, embora em um ritmo menor que o registrado em 2025. Projeções do Departamento de Agricultura americano, divulgadas nesta quinta-feira, indicam que as compras americanas devem crescer 3% este ano. No ano passado, as importações de proteína subiram 16% para 2,45 milhões de toneladas. A demanda por carne bovina magra importada deve continuar crescendo, foi o que disse o departamento em relatório. Com base em dados até novembro do ano passado, o órgão americano ressaltou que o Brasil foi um dos países que mais cresceu em vendas de carne bovina aos Estados Unidos no ano passado, um avanço de 39%. O departamento americano ressaltou que a disponibilidade de cotas tarifárias foi ampliada para alguns parceiros comerciais importantes, o que deve melhorar as condições de troca para uma parcela das importações que entram nos Estados Unidos. O principal país beneficiário do sistema de cotas deste ano tende a ser a Argentina.